Olá, eu sou a jornalista Ana Paula Padrão e eu estou aqui para te convidar a participar desse podcast Corrida pelo Tempo, que faz parte da campanha Outubro Rosa Novartis Brasil 2022. E por que uma corrida pelo tempo? Porque tempo é o que importa para toda mulher que recebe o diagnóstico de câncer de mama, principalmente quando a doença já se apresenta num estágio mais avançado. Mas é justamente tempo que pode ser o grande empecilho para as pacientes quando a gente enfrenta questões como atraso no diagnóstico, impasse na escolha e nas possibilidades de tratamento, e ainda, claro, todas as dificuldades da paciente se tornar um agente importante na equipe que vai tomar as decisões sobre que caminhos seguir a partir dessa realidade que se impõe ali, que é a do câncer de mama. Então, queria convidar a se apresentarem aqui nossas duas convidadas, começando pela doutora Solange Sanches. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Solange Sanches, eu sou oncologista clínica, já há mais de 20 anos focada no tratamento do câncer de mama, e há cerca de 6 meses eu ocupo também uma cadeira como paciente. Então, na verdade, eu quero colaborar nesse podcast e nessas ações de câncer de mama, podendo ser uma voz dos dois lados. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, pela disponibilidade de falar do assunto, tá? E do meu lado aqui também está a Luciana. Luciana, se apresenta, por favor. Oi, Ana. Oi, sou, né? Delícia estar aqui com vocês. Então, eu sou a Luciana Holtz, eu sou psico-oncologista e sou fundadora e presidente da ONG Instituto Oncoguia. Que é super conhecida, super famosa e ajuda muito quem está nessa situação, né? A gente está bem pertinho, batalhando bastante. Eu sei. Bom, eu queria começar, gente, e pode parecer um assunto banal, mas a gente vê pela realidade do Brasil que não é, que é o autoexame. A gente sempre estressa a importância que ele tem para que a gente pegue a doença lá no comecinho e assim aumente as chances de um tratamento, ou mesmo num estágio mais avançado, para que o tratamento adequado aumente o tempo e a qualidade de vida dessa paciente. Então, me expliquem, por que é que nem todo mundo faz o autoexame? Isso será que tem a ver com uma cultura conservadora brasileira que julga a mulher que se toca e que conhece o próprio corpo? Vou começar com a Luciana. Ana, acho que assim, né? Acho que o que aconteceu com o autoexame foi que durante muito tempo, né, ele foi usado isoladamente como uma forma de colocar no colo da mulher a obrigação de achar alguma coisa sozinha, sabe? Acho que isso é cruel e perigoso, né? Então, o que eu acho que é super importante, mais até do que a gente falar como fazer, é a gente explicar por que ele é importante. E eu acho que o principal link é essa possibilidade de que a mulher pode usar o autoexame como uma ferramenta para se conhecer. É exatamente o que você falou, né? E aí, a partir do momento que eu me conheço, né, eu sou muito mais preparada para chegar numa consulta com a SO e falar: não, minha mama não era assim, ela mudou. Entendeu? Alguma coisa de errado aconteceu. Então, de forma muito simples, por meio do toque, por meio da visualização, né? Quando eu tô ali de frente para o espelho, prestando atenção em mim, né? Que é super, obviamente, isso é super subjetivo, pessoal, né? Momento de você com você. Você tem que prestar atenção, né? Assim, às vezes a mama é uma maiorzinha do que a outra, né? Agora, mudou, eu não posso demorar para procurar ajuda. Então, acho que esse é outro recado importante. O autoexame serve para eu me conhecer. Em hipótese alguma, por conta de eu estar fazendo o autoexame, eu tenho que abrir mão da mamografia. Aí sim a conversa muda completamente, né? E aí a mamografia é o exame que permite, o único exame que permite a gente achar, né, o câncer bem pequenininho, certo, Sô? Exatamente, porque justamente o que a gente quer é fazer esse diagnóstico o mais precocemente possível. O autoexame, ele é importante como um autoconhecimento, mas quando você vai detectar alguma coisa naquela mama, você já tem um determinado tamanho, um nódulo ali em mãos bem experientes, no mínimo de 1 centímetro, que é um nódulo pequeno. E o que a gente quer é fazer diagnóstico antes de que ele tenha 1 centímetro. Então, a mamografia, ela permite que a gente identifique nódulos menores do que 1 centímetro, ou até mesmo que a gente identifique alterações que ainda nem são um nódulo, como, por exemplo, microcalcificações.
onde essa mulher vai poder fazer um tratamento menor, que tem um peso menor para ela, para a família, e com maior taxa de cura. Então, o autoexame é importante para autoconhecimento, mas quando a gente fala de diagnóstico precoce de câncer de mama, a mamografia é o que salva vidas, é o imprescindível. Então, uma coisa não anula a outra. As duas são interessantes, mas para falar de câncer de mama, a gente tem que falar de rastreamento, de diagnóstico precoce, e isso hoje é pela mamografia. Achei muito interessante o que vocês disseram e eu realmente nunca tinha pensado do ponto de vista da paciente, que pode carregar com ela, sim, uma culpa pelo fato de não ter identificado em si mesma, no início, uma doença. Exato. Então, realmente, culpar um paciente que já está doente, que já está fragilizado, e transferir para ele a responsabilidade de diagnosticar a própria doença é muita crueldade, né? Eu gosto, Ana, assim, né? A mulher pode se conhecer. Quem examina é o médico. Muito Sabe? bom Até isso. porque existe, né, a técnica do exame clínico das mamas que precisa acontecer durante a consulta com o ginecologista, sabe? Então, acho que essa é uma separação super importante e, mais uma vez, claro que você deixa na mão da mulher esse protagonismo com relação ao autocuidado, mas, sabe, deixando claro o limite, né? Não é para ela ficar ali com o compromisso de procurar para achar, sabe? É procurar para se conhecer, sabe? É se tocar para se conhecer e conseguir ser proativa e ágil em busca de ajuda. Agora, para estimular o autoexame e também para estimular a mamografia, eu queria transformar essa realidade em números. Então, para vocês, qual a perspectiva de cura para estágios iniciais da doença? Como é que se comporta uma doença que é encontrada, por exemplo, antes de 1 centímetro, como citou a doutora Solange Sanches aqui? Independentemente, porque o câncer de mama ele não é uma doença única. Nós temos vários subtipos de câncer de mama com agressividades diferentes, com velocidades de crescimento diferentes. Independentemente do subtipo, desde o menos agressivo até o mais agressivo, os tumores iniciais eles têm mais do que 95% de cura. Então, a gente está falando de coisas que são realmente importantes de se prestar atenção, porque as taxas de cura em doença inicial são extremamente altas. E há muitos exemplos para dar. É uma campanha boa de fazer essa, não é, Luciana? Mais do que boa, necessária, né? Acho que a gente tem, obviamente, esse compromisso de falar com as mulheres, Ana, porque a gente já viu o que aconteceu na pandemia, né? Eu fico sempre pensando assim, o quanto este Outubro Rosa ele é diferente e ainda mais importante. Porque a gente sabe com números e também pela experiência clínica dos médicos o quanto as mulheres deixaram de fazer seus exames. A gente tem aí números, né, de menos de 50%, né, na realização de mamografia, caiu biópsia, caiu Papa Nicolau, né? Todo mundo pulou os exames, né? A gente sabe disso, né? Mas o que está acontecendo é que justamente por isso a gente está demorando para fazer, né, uma mamografia, para procurar um médico, e isso está aumentando a chance de descobrir a doença numa fase mais avançada, né? O que complica tudo. Né? Claro que a gente tem hoje inúmeras possibilidades, eu sei que a gente vai falar disso, mas fica mais difícil, né? Então, acho que tem esse recado aí para todas as mulheres, principalmente aquelas com mais de 50 anos, porque são as que menos aderem também à mamografia. A gente sabe aí, né, tem uma taxa, Ana, das mulheres que dependem do SUS, que deveriam fazer mamografia, onde a gente tem uma meta de 70% entre 50 e 69 anos, 23% só faz. E por quê? Pois é. Então, assim, a gente sabe que são inúmeras barreiras. Então, claro, a gente está falando aqui, se a gente precisa conscientizar, e uma mulher fala, tá bom, eu entendi, eu quero fazer, nem sempre tem mamografia disponível para ela, sabe? Então, assim, não tem mamografia, não tem médico para examinar, ela demora para conseguir fazer o exame. Agora, tem todas as questões, muitas vezes, pessoais, culturais também, né? Então, eu tenho medo da dor, não quero achar, que também existe. Tem lugar do Brasil que o marido não deixa fazer. Muito, muito. Então, O machismo assim, ainda é um fator importante no caso do câncer de mama, né? E às vezes ela não quer achar porque sabe que o marido não aguenta acompanhá-la numa doença e vai embora.
não é? Você tocou em vários temas importantes que eu vou desdobrar ao longo dessa nossa conversa aqui. Um deles é o câncer metastático, que a gente vai explicar daqui a pouquinho o que é e quais as consequências. Você falou também da questão do tratamento público e do tratamento privado, eu vou entrar nesse assunto. Mas a primeira coisa que você falou foi pandemia, então eu já queria aproveitar para trazer dados sobre isso, né? A gente já imaginava, obviamente, que o isolamento social e o medo de contrair o vírus, super normais, teriam um impacto muito forte na prevenção de doenças como o câncer. Mas eu queria que vocês falassem um pouco dos números do câncer de mama especificamente, que é o nosso assunto nesse podcast, nesse período pós-pandêmico. A gente já tem números, a gente já tem dados, doutora Solange? Eu não sei te dizer exatamente os números, mas assim, o que que a gente viu na pandemia? Na pandemia, além da pessoa se autoproteger e não ir fazer os exames, muitas das mulheres que percebiam um nódulo e queriam fazer o exame também não tinham, os serviços de saúde estavam fechados para essa paciente, porque estavam focados na questão da pandemia. Então, tem essas duas coisas, né? E a gente já antevia um represamento desses diagnósticos mais precoces, tanto para mama como para outros tumores. E isso sim, realmente a gente viu que logo depois o número de casos diagnosticados numa fase inicial foi menor do que as pacientes que já diagnosticaram esse câncer de mama numa fase um pouco mais avançada. Então, com isso, mesmo sendo pacientes que ainda diagnosticam numa fase curável, numa fase não metastática, você já tem uma taxa de cura que é menor, você já necessita de tratamentos mais intensivos, então isso gera todo esse transtorno para essa mulher. Eu perguntei sobre números, mas usando a minha própria lógica aqui, eu estou pensando, não dá para a gente ter um quadro numérico de registros atual, porque eu imagino que o impacto disso vai se dar ainda mais para frente, né? A gente ainda não consegue ter o impacto, mas a gente já consegue dizer, pelo menos pela experiência de ordem prática, que as pessoas voltaram a fazer exames, voltaram a procurar hospitais, voltaram a fazer prevenção, pelo menos nos índices pré-pandêmicos? O que a gente está acompanhando no ranking ali de realização de mamografia, né, que tudo que a gente viu ali despencar 50% do primeiro para o segundo ano, né, e do segundo até para o terceiro, já estamos recuperando, sabe? Não está igual antes, porque já não estava bom, né? Antes também já não era bom, mas já voltou. Acho que já voltou. A gente continua preocupado com esse represamento, né, das pessoas que provavelmente estão em filas esperando, porque obviamente que tudo deve estar muito mais complicado. Mas como está no seu consultório? Então, no meu consultório particular, o que eu percebi é que, assim, a gente não teve um impacto muito grande, porque acaba sendo uma coisa um pouco mais privilegiada, vamos dizer, e esse aprendizado da pandemia, muitos serviços rapidamente se organizaram para conseguir oferecer com segurança exames para essas pacientes, que infelizmente não foi traduzido para todos os serviços de saúde e para a saúde pública também, onde tinha que focar na questão da pandemia. Mas o que a gente vê hoje, eu acho que sim, que as pacientes já voltaram a fazer as mamografias, mas eu vejo muito, Luciana, dessa questão geracional. Eu acho que essas campanhas que a gente faz, elas são muito importantes, porque elas vão alertando da necessidade de se fazer exame, mas eu vejo que a camada mais jovem da população, ela se engaja mais, ela está mais preocupada em fazer esse diagnóstico precoce, ela acaba tendo menos medo de ter o diagnóstico, né? A gente até entende, porque algumas décadas atrás, ter um diagnóstico de um câncer era igual a falecer desse câncer, né? Independentemente do tratamento. Mas essas gerações mais novas já estão assistindo um outro cenário, em que pessoas se curam do câncer, ou mesmo pacientes que têm um câncer metastático podem estar trabalhando na mesa do lado com uma qualidade de vida ótima. Então, essa situação, eu acho que a gente deve mudar essa adesão à mamografia por uma questão geracional. E a gente conta muito com, vamos dizer assim, com a questão do boca a boca, né? Eu sempre costumo dizer
que às vezes o que tem uma campanha, o que tem um médico falando ou uma recomendação, não tem a mesma penetrância de você chegar para uma amiga e falar: olha, eu fiz minha mamografia hoje, você já fez a sua mamografia esse ano? Ai, não, eu tenho medo porque dói. Poxa, dói, mas é tão rápido e é tão importante. Aquilo é uma sementinha plantada e eu acredito muito mais nessa disseminação do eu faço, você já fez a sua? Não, eu faço, você faz faço todo ano, ou minha tia fez, descobriu um tumor muito no comecinho e se curou. Então, é esse tipo vamos dizer assim, de bola de neve que eu acho que essas campanhas trazem, me deixam muito esperançosas de que daqui a algum tempo a gente vai estar muito mais confortável nessa questão do número de mulheres que aderem à mamografia, não desconsiderando um ponto muito importante que a Luciana colocou, é que aí o sistema de saúde tem que estar pronto para essa mulher ter uma mamografia de qualidade, ter uma mamografia que, se tiver uma alteração, ela seja investigada num tempo adequado e comece o seu tratamento no tempo adequado. Eu ia dizer exatamente isso, doutora Solange. Se a gente gerar demanda, a gente tem que ter como atender essas pessoas. E apesar da imensa capilaridade que o nosso Sistema Único de Saúde tem, o nosso sistema público, e apesar do tamanho gigantesco das proporções continentais desse país, não é fácil atender tanta gente. Então, apesar de muitas qualidades nesse sistema, ele ainda não é suficiente para fazer a prevenção e o início do tratamento como se deveria. Então, eu fico imaginando, por exemplo, uma pessoa que teve um diagnóstico no fim de 2019 e não conseguiu o tratamento a partir de 2020, porque todo o nosso sistema de saúde, não só o público, mas o privado também, estava completamente voltado para uma emergência sanitária, né? Era uma emergência. Eu imagino como era estar no Oncoguia, né, numa organização não governamental de atendimento a pacientes. Você consegue contar as histórias, a sua sensação pessoal de estar à frente disso num momento tão delicado da história? Foi muito difícil mesmo, Ana, porque a gente também, em alguns momentos, não sabia como orientar, né? Assim, que bom, a Sô faz parte do nosso comitê científico, por exemplo, assim, a gente ficava o tempo inteiro, né, perguntando, olha, tem esta dúvida, o que a gente fala? E as dúvidas também mudavam dia a dia. Então, a gente teve, obviamente, tinha o compromisso de cuidar da nossa equipe, ao mesmo tempo preparar essa equipe para oferecer a orientação para fora, e os pacientes muito assustados, né? Assim, muitos deles paralisados também, com muita dúvida, vou ou não vou, né? Entre em contato, não entro em contato, não estou conseguindo falar com o meu hospital. Hospitais, né, também de portas fechadas, pedindo para os pacientes ficarem em casa. A gente fez nessa época, Ana, a gente rodou 2 pesquisas. E o que mais foi impressionante, claro, a gente comprovou que os tratamentos tinham sido interrompidos ali, né, um ponto super importante, mas também o que mais chamou a atenção foi o impacto emocional, né, porque Muito a gente forte, falou né? muito nisso, né, já, pensando que o paciente com câncer já tem essa área, né, bastante abalada, a pandemia também estava trazendo isso, deixando o paciente ainda mais, né, com dificuldade de lidar com tudo. Então, foi tanto que uma coisa bem legal que acabou nascendo da pandemia, a gente criou uma atividade que são rodas de conversa, justamente para oferecer para os pacientes, num ambiente online, um espaço para eles poderem falar sobre os seus sentimentos, medos e preocupações. Isso ficou até hoje, assim. Às E foi vezes, a muito coisa bom. mais importante para um paciente é ouvir de outro a experiência do outro. Ou seja, se sentir compreendido por uma pessoa que tem as mesmas credenciais dele. Ou seja, eu também estou passando por isso. Aliás, para todas as experiências da vida, às vezes você encontrar a empatia pela aproximação, pela experiência parecida, é muito importante para que você alivie um pouco o seu coração, né? Você não Para que tá você se sinta sozinho, mais né? acompanhado. E nesse sentido, eu queria perguntar para a doutora Solange, se não for uma invasão da sua privacidade, obviamente, você deu a informação aqui no início desse nosso podcast, desse nosso papo, que recentemente também é uma paciente, e eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência, porque eu acho que isso aproxima muito o médico do paciente e traz essa empatia, se sentir acompanhado, mas se sentir acompanhado por uma médica. Deve ser uma situação muito
estranha, né? Eu não sei se eu fosse, enfim, se eu tivesse nessa situação, como eu reagiria, mas eu acho que vai ser uma experiência interessante para o nosso ouvinte aqui. Não, não é uma intromissão, não, Ana. Eu ia até pedir licença para falar a minha percepção. Então, assim, há mais de 20 anos que eu cuido de pacientes com câncer de mama. E, assim, de uma forma que hoje eu considero até um pouco arrogante, eu me sentia muito próxima das minhas pacientes. Eu realmente sempre me preocupei muito com elas além do tratamento, como elas estavam se sentindo, qual o impacto daquela doença na vida. Adorava toda vez que a Luciana me chamava para conversar com as pacientes de câncer de mama, sempre, em algum momento da minha fala, colocava aquilo que eu achava que elas tinham um poder muito maior do que o meu enquanto médica para ajudar nessa situação. E eu me sentia muito próxima dessas pacientes, assim, estou entendendo exatamente o que você está sentindo. E a partir do momento que eu tive o meu diagnóstico, eu vi que eu entendia parcialmente o que elas estavam sentindo. Eu não sabia exatamente o que. Eu fazia uma ideia do que esse diagnóstico podia fazer para a paciente, para a família da paciente, para as relações familiares, para as relações de trabalho. Eu tinha uma vaga ideia do que eu achava que era uma ideia consistente. A gente não tem ideia da avalanche de sentimentos, da avalanche de decisões mínimas que a gente tem que tomar, mas que são inúmeras, e de como a gente pensa em cada uma delas e no que ela vai. É como se você fosse fazer uma pequena mudança de meio grau na sua vida que pudesse mudar ela completamente de rumo. Então, é uma situação que eu acho que, espero né, que as pessoas não passem, mas assim, quando passar, saibam que existem pessoas que estão nessa mesma situação, que podem te dar todo o conforto. É extremamente importante você ter uma equipe médica, técnica, para cuidar de você, mas não deixar de lado essa parte que é super importante, que é você ter um suporte. Muito embora a sua jornada seja solitária, você saber que você tem alguém com quem pode contar é muito importante. No meu caso, foi muito menos saber que eu podia ter alguém com quem eu podia contar, porque eu não precisava ligar para um oncoguia. Eu sabia as coisas do câncer de mama, entendeu? Na minha casa, na minha família, eu era a pessoa que mais sabia. Então, assim, ninguém podia me consolar, entendeu? Ninguém podia falar, isso não é nada. Mas esquece. Tipo, Não esquece. Tipo, não esquece. Não esquece. Tá. Eu não esqueci. Pelo menos vamos dizer assim, todos os tons de cinza, eu só vi os cinzas mais escuros. Mas assim, eu era a pessoa que tinha que tranquilizar as outras pessoas também, né? Então, tinha essa questão. Mas dentro dessa jornada solitária, uma coisa que me ajudou muito foi lembrar das experiências, do que as minhas pacientes me contavam, do que eu ouvia dessas pacientes. E isso, assim, foi de um valor inestimável. Naquele momento, eu falei, poxa vida, sabe? Eu estou tendo de volta uma coisa que eu não pensei que eu teria. Então, assim, o aprendizado que eu tive com elas e, assim, das coisas que eu me lembrava dos relatos que eu me lembrava das experiências de vida, eu acho que dentro dessa minha jornada, que foi relativamente solitária, foi o que me deu mais força. Então, eu tenho certeza que o oncoguia está no caminho mais correto, já tinha essa certeza, e porque o valor que isso traz é inestimável. A gente lutar por um tratamento correto, digno, no tempo correto, é imprescindível. Mas a gente ter esse suporte, esse abraço, esse acolhimento, faz uma diferença muito importante na nossa trajetória. Sabe, Solange, você falou de uma coisa sobre a qual a gente comentava outro dia, que é exatamente o grau de informação que o paciente deve ou deseja ter. Você é médica, eu imagino, sabia de absolutamente tudo sobre o que você ia enfrentar.
E nem sempre o paciente tem essa informação e nem sempre ele deseja ter essa informação. Muitas pacientes entregam completamente para o médico as decisões sobre o tratamento. E existe uma defesa hoje na ciência, na medicina de maneira geral, que o paciente se envolva mais. Ao contrário do que foi no passado, onde o médico era soberano e o paciente obedecia, a gente está num momento em que o paciente pode ser um elemento importante nessa equipe multidisciplinar que vai tratar essa doença. Eu tenho certeza que eu gostaria de ter todas as informações se isso acontecesse comigo, embora eu tenha alguma noção do que você fala sobre jornada solitária. Não deve ser fácil. Você não conseguir ser consolada por alguém que tem mais informação que você, que tem mais tempo nisso do que você, né? Mas você diria hoje, a partir da experiência que você já tem, para uma paciente, informe-se muito e seja um elemento participativo no seu tratamento? Ana, sem dúvida, isso é extremamente importante. A gente sempre fala que informação é poder, porque você sabendo exatamente o que está acontecendo, quais são as suas perspectivas, o que cada um dos tratamentos pode te dar, a vida é sua, você que tem que decidir o que vai ser feito com o teu corpo, né? Algumas vezes você não tem muitas opções, muitas vezes você tem opção de escolha. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o paciente deve estar presente e deve estar tomando decisões juntos. Mas cada pessoa tem seu tempo. Então, eu vou dizer da minha experiência. Eu já tive pacientes que dizem: faça o que for preciso, eu não quero saber de nada. Essa paciente, no decorrer do processo, no tempo dela, ela vai pedindo mais informações. Ela vai entendendo que ela pode ser um agente da sua própria cura, né? Então, eu acho que sim, o paciente tem que ser informado, ele deve ter informação, mas cada um tem seu tempo. O que a experiência do Oncoguia te fala, Lu? assim, Ana, é a minha bandeira, né? O Onco nasceu por isso, né? Pelo meu desconforto, pelo meu incômodo de atender pacientes quando eu ainda era psicóloga, trabalhava com a sua, inclusive, e via os pacientes chegando abalados emocionalmente por conta de uma informação sem qualidade da internet, né? Foi aí que eu fui falar: ops, que história é essa? Né? Eu gosto de trazer uma coisa que vai além da qualidade, Ana, que é o que é útil, sabe? Qual é a informação útil, que faz de verdade a diferença para quem está lendo, sabe? Então, é tão óbvio, essa é a minha bandeira de vida, assim, mas o que para mim é muito claro é que cada um é cada um, não tem certo ou errado. Agora, o que eu acho que é cruel, a informação está ali, né? Você, eu gosto de falar que o Oncoguia é uma lanterninha, tá? Que bonita que essa... eu coloco na sua mão, mas você precisa apertar o botão. Você Entendeu? precisa desejar. Precisa ir Enquanto atrás. você não apertar o botão, né? Assim, eu garanto que se apertar, a gente vai iluminar o caminho, né? Sim. Mas você precisa, e esse apertar, ele vem com o tempo, né? Assim, então, às vezes, está tão paralisante aquele momento por conta do diagnóstico que eu não quero olhar para nada, né? Eu estou morrendo de medo de morrer, né? E aí, assim, aos pouquinhos, outra coisa que ajuda muito é o autoconhecimento. O autoconhecimento é difícil você percorrer, você fazer esse percurso sozinha, então ajuda muito a psicologia, você poder contar com o apoio do psicólogo, né, ou do psico-oncologista, que você não sabe o que você quer de cara, né, Sô? Mas não adianta também, muitas vezes, a Sô falar: ai, você quer, né, assim, remédio na veia ou remédio oral? Sabe? Claro. Você quer tirar um quarto da mama ou você quer tirar a mama inteira? Entendeu? Assim, é tudo muito novo, é tudo muito novo. Então, eu acho que assim, a gente vem defendendo muito que os processos de tomada de decisão sejam compartilhados, mas precisa nascer de uma relação médico-paciente que é de parceria. Sim. Né? Eu tô aqui para ser seu parceiro no seu cuidado, vamos junto. Sim, e a gente tem uma cultura que dificulta muito essa participação do paciente ou da paciente, porque a gente está muito acostumado, eu acho, a ter uma dor de cabeça e tomar um remédio para a dor de cabeça, e jamais pesquisar se essa é uma dor de cabeça oriunda de um funcionamento irregular do seu fígado, se é só porque você ficou muitas horas exposta ao sol,
ou Não se dormiu qualquer direito. não dormiu direito, qualquer outro motivo, comeu alguma coisa que fez mal. Enfim, eu não tomo remédio nunca para dor, porque eu fico muito curiosa para saber de onde ela vem. Meu marido me tortura com isso. Ele fala: pelo amor de Deus, está com dor? Toma um remédio. Eu falo: não, não. Quero saber de onde vem a dor. Porque eu debelo a dor de uma vez por todas. Eu não fico com essa recorrência de remédio todo dia. Mas isso eu aprendi isso na China. Aprendi ouvindo pessoas na China. E, e eu passei a me perguntar: poxa, você é jornalista, você pergunta coisas o tempo inteiro, por que você não pergunta sobre o seu próprio corpo? Então, eu tenho muita certeza de que eu seria participativa, mas não acho que seja uma coisa Nossa. fácil numa cultura como a nossa. E acho que quando o diagnóstico é mais complicado, mais difícil de ouvir, é também mais difícil que a participação se dê, inclusive quando ela é mais necessária. Por isso que eu queria entrar num assunto que é mais delicado, que é o câncer metastático. Primeiro, o que que é esse bicho? Então, o que que a gente chama de câncer metastático, né? O câncer, ele é uma doença na qual as células elas vão crescendo e elas não obedecem mais ao comando do corpo de que elas não precisam mais continuar a crescer, como se elas fossem independentes. Quando você tem, vamos falar o exemplo da mama, uma lesão que está restrita à mama ou às vezes aos linfonodos, que são os gânglios da axila, que são ali regionais, vamos dizer assim, pode ser uma doença localmente avançada, mas ela ainda está ali na mama e nesse vizinho aí, vamos dizer, que é a axila. Quando você tem alguma célula que cai na corrente sanguínea e que ela consegue alcançar um outro órgão distante, um osso, um fígado, um pulmão, e crescer nesse local como um outro ninho de células da mama invasivo nesse local, é uma metástase. Então, o câncer metastático é aquele na qual existem focos do tumor primário num órgão distante. E nesta situação, a gente tem um tratamento todo diferenciado, porque nessas situações, raramente a gente vai fazer um tratamento localizado naquele local que está a metástase, mas você precisa de um tratamento que atinja o seu organismo como um todo, né? O câncer Mas há opções hoje de tratamento, né? Há opções de tratamento. O câncer metastático ainda hoje é um câncer que a gente fala em controle, né? Mas nós vivemos uma fase agora na oncologia em que os controles são extremamente prolongados e que muitas vezes a gente consegue ter realmente o desaparecimento dessa doença, mas que não implica no término do tratamento. Então, a gente fala que uma vez metastático, o tratamento é contínuo, como uma doença crônica, uma doença em que você sempre tem que estar atento, sempre tem que estar tratando, mas que você consegue o controle num bom número de casos agora. A experiência do oncoguia diz que as pessoas que chegam a um diagnóstico de câncer de mama metastático são pessoas que evitaram o exame, não foram atendidas por esse exame. O que que a gente precisa chamar mais atenção no Brasil para evitar esse estágio da doença? Ana, acho que tem as 3 situações, né, então, se eu não me engano hoje, o número de casos de câncer de mama que a gente já descobre nos estágios 3 e 4, né, e aí o localmente avançado e o metastático é de mais ou menos 42%, É né, bastante? bastante, não precisava ser isso, né, e destes, acho que por volta de 11, 12% já descobre metastático, sabe. Então, assim, tem essas meninas, né, essas mulheres que por inúmeras razões, né, várias de barreiras diferentes, já descobrem a doença nessa fase que a Sô acabou de explicar. Mas também tem as outras situações que muitas vezes, por conta de descobrir localmente avançado, o câncer recidiva, né, e a doença acaba também progredindo e tendo uma metástase. Então a gente vive perto hoje de mulheres que sabe, que convivem com o câncer metastático por conta pelo menos dessas 2 situações. E para a gente não ficar aqui numa conversa muito sombria, eu sei que hoje, e são inovadores, já há tratamentos para o câncer metastático de controle.
Ainda não se fala em cura, até onde eu sei, do câncer de mama metastático, mas tem muitos pacientes sob controle já há alguns anos, né? Que tratamentos são esses e como é que eles se apresentam no Brasil hoje? Porque eu sei que há muita diferença entre o setor público e o setor privado nesse caso, né, Solange? Isso. Há bastante diferença ainda no setor público e no setor privado. E eu poderia dizer que para o câncer metastático hoje, todos os subtipos, eles têm tratamentos que dão ganho de vida para essa paciente, que não é só um tratamento para dar um jeitinho, para tratar sintomas, mas são tratamentos que efetivamente aumentam o tempo de vida dessas pacientes. Com qualidade. Com qualidade de vida. Então, por exemplo, pacientes que têm um câncer de mama que são responsivos à hormonioterapia. Hoje, nós temos agentes utilizados junto com a hormonioterapia, que são os inibidores de ciclina, que são tratamentos pouco tóxicos, são tratamentos que não mexem com a autoimagem da mulher de forma importante, não tem queda de cabelo, são medicações que ela toma por via oral em casa, então tem uma independência muito grande do hospital ou da clínica, e que mais do que dobraram o tempo de controle dessas pacientes em relação à doença, com ganho de sobrevida. Essas mulheres um ponto muito importante, porque a gente sabe que como o tratamento é contínuo, em algum momento elas podem precisar, por exemplo, fazer quimioterapia. Mas esse tempo para fazer quimioterapia foi atrasado em até 50 meses, para que elas tivessem que aí começar a fazer uma quimioterapia. Quimioterapias essas que também a gente já tem avanços. Então, assim, a perspectiva realmente não é uma perspectiva sombria. Eu acho que hoje a gente já está vendo um pouco mais de luz, um pouco mais de cor no tratamento das pacientes metastáticas. Os tumores mais agressivos, como, por exemplo, os tumores triplo negativos, hoje a gente já tem também a participação da imunoterapia para um grupo específico de pacientes na qual a imunoterapia é empregada. Para as que não podem usar a imunoterapia, nós temos uma classe nova de medicamentos que são anticorpos acoplados à quimioterapia, onde esse tratamento ele é mais dirigido, esse quimioterápico ele é levado para esse anticorpo, para um alvo no tumor, e preferentemente as células tumorais é que recebem a quimioterapia, então diminui muito a toxicidade nas células normais. A gente tem os tumores HER2 positivos, assim, onde hoje a gente tem pacientes metastáticas, em 8 anos, uma porcentagem de quase 20% delas estão sem evidência de doença nenhuma em 8 anos de tratamento. Então, existe uma evolução muito grande, eu acho que a gente está vivendo esse momento que está aparecendo muita coisa nova e, principalmente, eu acho que hoje em dia um ponto bem importante é que a gente está priorizando essa questão da qualidade de vida. Na minha opinião, falta um pouco a gente trazer a voz da paciente analisando junto com a gente os resultados daquele estudo. Eu acho que esse é o nosso próximo passo, né? É um passo que a gente vai ter. Mas, assim, sem dúvida nenhuma que nós estamos vivendo uma fase hoje no tratamento da doença metastática como nós não vivemos nos últimos 20 anos. Então, é uma situação nova, até para o médico, que se surpreende com os bons resultados e, obviamente, né, muito melhor para a paciente, que é a agente que recebe essa medicação. Gente, que coisa maravilhosa é a ciência, né? Solange, Lu, eu não sou médica e cada vez que eu ouço que aconteceu, que chegou-se a um avanço como esse, que traz possibilidade de mais vida, com mais qualidade, para um paciente que, recebendo esse diagnóstico há 10 anos, se sentiria se despedindo do mundo, eu fico emocionada. Eu imagino para um médico, uma pessoa que trabalha todos os dias com pessoas que são pacientes de câncer de mama, e câncer de mama muitas vezes metastático. Eu acho, como é que as pessoas podem não acreditar na ciência?
Eu fico muito revoltada. Eu tenho tanta certeza de que a ciência nos trouxe até onde a gente está hoje como civilização. A gente só está aqui conversando sobre isso porque a ciência caminhou. E a gente não morre mais de doenças que a gente morria 100 anos atrás, 50 anos atrás. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso. É esperança, né? De que a gente pode, com o nosso conhecimento, com as coisas que a gente inventou e estuda, transformar a vida de uma pessoa, né? Eu fico muito entusiasmada falando disso. Mas eu imagino que não é fácil para adequar esse avanço científico a um país como o Brasil, onde algumas pacientes já estão, como disse a Solange, podendo se beneficiar dos bloqueadores de ciclina já há algum tempo, já há 5, 6, 7, 8 anos, e ela não está nem introduzida ainda no nosso Sistema Único de Saúde, não é isso? Essa é né, nossa angústia do dia a dia, né, Ana? Porque eu sou uma que, assim, eu sou né, no teu ânimo, assim, né, no teu tom. Sério, eu fico emocionada, exato, gente, muito porque emocionada. a Sô já me viu falar, eu falo o tempo inteiro que a gente tem que falar mais das boas notícias do mundo do câncer, que eu acho que elas ainda estão muito restritas, que bom que a gente está aqui nesse podcast, no mundinho da oncologia, então hoje eu tenho lá a minha meta diária, que é pular os murinhos da oncologia, para que essas informações cheguem, né, para todo mundo, porque lá fora, Ana, o que as pessoas pensam é câncer mata, né? E aqui Claro. dentro, né? A gente sabe que não mata mais. Então, enquanto isso não mudar, a gente vai ter problemas complicados. Mas essa é a angústia, essa é a dor, né? Porque, infelizmente, né? A pergunta que a gente se faz é, meu Deus, tanto avanço esperado, disponível para quem? Sabe? Tá, vamos, eu gostaria muito de entrar nesse assunto, porque eu acho que a pessoa leiga ou a pessoa que recebeu um diagnóstico e não conseguiu o tratamento imediatamente, porque depende do Sistema Único de Saúde, não compreende o que acontece. E eu acho que parte do problema é falta de pressão para que a gestão melhore e para que esses benefícios que já existem na ciência sejam perceptíveis no tratamento, né? Estejam dentro do corpo do paciente, efetivamente. E tem uma outra questão que é compreender por que não estão ainda no sistema público. É uma questão de gestão, é uma questão de burocracia, o que acontece? Vou tentar explicar de um jeito Mas é bom, simples. como diz a Solange, informação é poder. Assim, o que acontece é que no SUS, Ana, né, o jeito de se pensar a forma que o tratamento é disponibilizado, né, ele está em bloquinhos por tipo de doença, sabe? Então, assim, o hospital ele pode, né, assim, prescrever dentro daquele bloquinho câncer de mama, de acordo com o valor que ele sabe que depois o hospital vai receber de volta como pagamento, sabe? De um jeito super, né? Tentando aí se falar facinho. Então, o que acaba acontecendo? Esses novos tratamentos, eles são mais caros. Claro. Né? São mais novos, eles têm todo um jeito mais complexo de ser desenvolvido, que isso, né, gera um valor a mais para ele. E que aí ele não cabe dentro desse valor que o hospital tem para gastar para comprar aquele determinado tratamento. O que não é necessariamente um problema do hospital. Não. Então, quando um novo tratamento é aprovado, um novo remédio é aprovado pela Anvisa, que é a responsável pela aprovação de medicamentos, até onde eu sei, no Brasil, você deve ter um tempo para que isso se transforme num tratamento efetivo, ou seja, esteja disponível na rede SUS. E aí tem que passar por essa outra instância que a gente chama de CONITEC, que é uma comissão que avalia novas tecnologias em saúde. Então, para né, para um hospital do SUS estar autorizado a prescrever oficialmente o medicamento, precisa ter o ok dessa CONITEC. E a CONITEC é um órgão federal. Embaixo do Ministério da Saúde. E aí o que acontece é que a gente tem muita dificuldade, né, para que realmente a CONITEC valide que essas novas tecnologias têm o valor, inclusive que a classe médica defende que tem. E aí, ou então a CONITEC acaba até mesmo recomendando positivamente pela
pela, né, incorporação da nova tecnologia, mas tem outras questões envolvidas que esse medicamento não é comprado, ou esse valor que o hospital pode gastar não é Ressarcido. exato, a gente não aumenta esse valor para poder caber, e aí não acontece nada, não acontece nada. A gente já tem esse exemplo, inclusive com relação aos inibidores de ciclina, que já foi aprovado pela Conitec e até agora nada aconteceu. Então, bem desafiador. Bem complicado. E aí, quando a gente fala que o paciente tem que ser uma parte importante do tratamento e tomar decisões sobre o próprio corpo e sobre o que quer enfrentar, talvez com mais informação, não só isso aconteça, mas também a pressão sobre organismos públicos que estão deixando vidas se perderem. Porque no fim é sobre isso, né? É sobre um médico estar diante de um paciente e dizer: eu sei que existe um tratamento para você, mas eu não tenho condição de administrá-lo em você. Não é justo. Eu acho uma das coisas mais abomináveis quando você põe uma lente macro, assim, no nosso na disponibilidade de tratamentos que a gente tem no Brasil. São muito díspares para o Sistema Único de Saúde e para o sistema privado. E o sistema, público de saúde tem o meu aplauso, tem muitas coisas. A gente tem que lembrar que a gente é um país que tem 220 milhões de pessoas e do tamanho, sei lá, é muito grande. E quando eu penso que o SUS está em todos os lugares e na base atende muita gente, é impressionante, bastante impressionante. Mas não é justo o tempo todo e não é justo com pessoas que precisam muito desse tratamento. Não deve ser fácil ser médico nessa hora, né? Esse é um dos dilemas médicos muito grande, né? A gente tem médicos que trabalham em instituições que atende SUS e atende a saúde suplementar, que fala, olha, não dá para desligar o botãozinho, né? Você está na frente de um paciente, sabe que existe aquele tratamento e não é autorizado a prescrever esse tratamento para o paciente. Então, essa disparidade muito grande é um dos grandes dilemas médicos mesmo, e esse acho que é um problema que tem que ser abordado pela sociedade como um todo, né? Não é só a pressão de paciente, não é só a pressão de organizações de suporte ao paciente ou classe médica, mas a gente tem que começar a conversar isso em termos de toxicidade financeira também, né? A gente sabe que podem existir situações em que isso não se torna pagável. Então, é uma conversa de quem produz e fornece a medicação, de quem compra, de quem prescreve e de quem vai receber. Eu acho que a gente tem que ter todas essas pessoas entendendo o seu papel naquele momento, né? Não tem, como a Luciana falou, como a Lu falou, existe a medicação. Quem vai ter acesso a essa medicação? Não adianta eu ter um medicamento excelente se ele não chega àquela pessoa que precisa tomar. Então, isso é um problema extremamente complexo. Eu acho que ninguém tem a receita fácil, mas é aquele problema que a gente tem que começar a falar sobre ele, por mais que ele seja incômodo, com todos os pilares, com todos os fatores envolvidos nessa equação, para a gente ver que saída que a gente pode ter, né? Para que todo mundo ceda um pouco nisso, não é? Sem dúvida. Ou seja, campanha é muito importante. Esclarecimento, informação para quem pode pressionar todos esses agentes envolvidos nessa conversa para que chegue-se a algum lugar, né? Ana, a paciente do SUS é a que menos sabe. É a que menos sabe, né. E aí, assim, ela já tem uma série de outros desafios, né, para conseguir eu falo muito, até para ter o seu onco para chamar de seu, né, porque cada vez que ela volta para uma consulta é um médico diferente cuidando dela, e é este o mesmo médico que nem sempre pode oferecer o melhor para ela. Então, assim, é muito dolorido. Eu lembro de uma fala até de uma voluntária nossa que não está mais com a gente hoje, e ela foi, né, assim, desabrochando, né, conforme ela foi se informando mais, aprendendo mais, mas e ela falava muito isso, assim, né, se eu não sei nem perguntar, né, Claro. assim. E ela tinha uma fala, né, que era tipo, que em alguns momentos ela falava: "Eu prefiro ser ignorante de tão dolorido que é eu perceber que a minha amiga, né, minha colega de luta tem acesso ao que pode me salvar e eu não tenho".
Então, Nossa, assim, é muito dolorido, né? É muito. muito. Então, assim, tem todo mundo que saber, mas a pressão tem que vir de todos os lados, né? O médico que não, que tá ali na ponta e que tá sendo impedido de prescrever o melhor também tem que se indignar, sabe? E falar, poxa vida, né? Eu não é para isso que eu trabalho. E não é sozinho, né? É todo mundo junto, não é sozinho. É o que a senhora tá falando, é nosso problema, né? Tem um outro assunto que eu queria entrar com vocês, que para mim é particularmente caro, porque eu tendo a olhar muito para públicos minorizados, que são permanentemente vítimas de preconceito, de tabu, inclusive dentro de ambientes que deveriam ser bastante democráticos, porque estão ali para atender pessoas num momento de fragilidade profunda de suas vidas, como os hospitais. Estou falando especificamente do público masculino cisgênero, o público trans. Homens também podem ter câncer de mama? É a minha primeira pergunta. E a segunda, homens trans e pessoas transmasculinas e mulheres trans e pessoas transfemininas também devem buscar exames preventivos? Se eu te contar que hoje eu fiz um vídeo com um homem trans, você Sério? acredita? Hoje. Meu Deus, e Sabe o aí? que aconteceu? Hã, Eles nos procuraram. hum. Ele tem um time de futebol de homem trans. Só de homens Só, trans? são 50. E eles, 50? exato, eles se reúnem todo domingo. E eles nos procuraram falando: a gente quer um Outubro Rosa mais inclusivo. Ah. Hoje só, hoje. E foi incrível, incrível, porque eu não sabia nada, Ana. Eu não sabia nada. Eu falei, posso perguntar tudo para você? Tudo. Porque assim, qual que é o ponto essencial de tudo isso? A gente foi aprender, né? Conversamos muito com a Fabi, né, que é uma mastologista que está com a gente também. A orientação para eles, ela é órgão dependente. Então, resumo, né? Ele tem mama, o Henrique tem Sim, mama, né? Que é esse homem que nos procurou. Ele ainda não fez a retirada das 2 mamas. Então, ele precisa cuidar da mama. Mas é o órgão que ele mais quer esquecer. claro. Olha que difícil, né? Então, foi tão importante, Ana, porque a fala dele era assim: eu preciso me sentir incluído nas campanhas, né? Eu Claro. preciso me sentir representado. Inclusive porque a informação é diferente para essas pessoas, né. E é um público que, em geral, tem muito pouca informação, porque é vítima de preconceito o tempo inteiro. Então, ele não tem acesso, porque ninguém disponibiliza a informação, porque a maioria das pessoas não quer nem ver que essa pessoa está ali. Aí ela fica invisibilizada e ela não tem acesso à informação, porque todo mundo faz questão de esquecer que ela existe. Uhum. É muito complexo. E não está preparado, né? Porque ele falou assim para mim, ele falou, eu não, né? Ele tem que ir no gineco, né? E aí ele fala, tá bom, eu ligo na secretária do gineco. Não, meu filho, não, Henrique, não, você não tem nada para fazer aqui, né? Ou ele consegue passar a barreira da secretária e senta numa sala cheia de gestante. Sabe? Sim. E ele é um menino, né? Ele é um homem ali sentado que precisa cuidar do útero, da mama. Foi muito, muito, muito rico, Ana. Mas o quanto a gente tem que melhorar. E eu acho que assim, o ponto central disso tudo para mim foi o olhar da sociedade, porque a gente não está preparado. Assim. A ficha que ele preenche no consultório não pergunta quem ele é, Claro. sabe? Não pergunta. É Então, verdade. assim, que dado é esse que a gente está coletando, sabe, a respeito de toda essa diversidade hoje que a nossa população tem? Então, E tem bastante coisa para mudar. e eu imagino que dentro dos hospitais, essas mesmas dúvidas que a gente está tendo aqui nesse papo, sejam verdadeiras. Quer dizer, você às vezes não é nem preconceito, e eu estou sendo bem boazinha aqui, tá, Exato. porque quase sempre é. Mas, em alguns casos, pode ser simplesmente falta total de De informação, né, informação. Solange? Isso, muitas vezes pode ser desconhecimento das pessoas que recebem essas pessoas para tratamento. Porque assim, se a gente for falar, Ana, assim, homens podem ter câncer de mama? Sim, os homens cis, 1% dos cânceres de mama acontecem em homens. Quando a gente está falando de mulheres trans e de homens trans, tem assim uma diferença aí, né? Então, a primeira coisa que eu acho que as pessoas têm que começar a entender é a denominação, né? Claro. É a denominação. O que que é uma mulher trans? É uma pessoa que nasceu mulher, mas que biologicamente ela tinha características masculinas e que durante a sua vida, num determinado processo, ela vai fazer essa transição ou não. Quando ela vai fazer essa transição, ela toma hormônios. Sim. Então, nessa de tomar hormônio,
aumenta o risco de câncer de mama nessa pessoa que biologicamente nasceu homem, embora já seja mulher desde que nasceu, Claro. aumenta o risco de câncer de mama de uma forma significativa. Mas, como o risco biológico é 1%, aumenta mais ou menos no nível das mulheres cis. Então, essas mulheres trans têm que fazer o mesmo rastreamento que as mulheres cis. Nossa, é uma informação muito relevante essa. Exatamente, tem que Imagina, fazer o mesmo rastreamento. Por causa do tratamento hormonal que permite a ela ter uma vida Ser quem ela tranquila quer e ser ser. quem ela quer, ela está se transformando também numa pessoa que corre os mesmos riscos de apresentar câncer de mama que uma mulher cis. Exatamente. Já se a gente for pensar nos homens trans, então aquela pessoa que vai, num determinado momento, às vezes essa pessoa vai retirar as suas mamas. Essa pessoa tem que ser avisada que mesmo retirando as mamas, ainda existe um risco residual de câncer de mama e que tem que continuar o seu rastreamento. E que enquanto não tiver feito, se quiser, obviamente, essa transição de retirar a mama, vai ter que ultrapassar essas barreiras que a Luciana acabou de falar. Mamografia, fazer autoexame, entendeu? Fazer Papa Nicolau, vai ter que ultrapassar essas barreiras de chegar lá como um homem que é e dizer, vim fazer a minha mamografia. E vai fazer a mamografia mesmo que em algum momento retire as glândulas mamárias. Essas pessoas não podem ser abandonadas, não pode ser. O Henrique me contou hoje que a avó dele teve câncer de mama. Então. Entendeu? Eu falei, seja, mais ainda, tem um risco né? familiar. Ele tem que cuidar mais ainda. Exatamente. E ele então não retirou a mama ainda. Mas, gente, então vamos lá. Vocês que estão envolvidas no tema o tempo inteiro e que fazem campanhas sobre e para essas pessoas, parece justo dizer, você tem que ir lá bancar quem você é, passar pela secretária, pela marcação, pela pessoa que vai fazer o exame com você, a mamografia, ou a gente tem que fazer campanhas que atinjam as pessoas que trabalham com a doença câncer de mama, para dizer para elas, olha, pode aparecer aqui uma pessoa que não parece óbvia para você, mas supere o seu preconceito, porque você é um profissional de saúde, você precisa fazer isso. Posso te contar outra coisa? Conta. Outra paciente que a gente conversou hoje, a Leia, de 36 anos, uma menina preta, que mora na periferia. Ela demorou 4 anos para fechar o diagnóstico dela. 4 anos. E assim, com muita dor, ela falou que ela tem certeza que foi por causa dela ser preta. Ela falou assim, eu tinha médico que não encostava a mão em mim. Então, assim, Ana, o buraco é muito, muito mais embaixo, sabe? E aí, a terceira que a gente conversou foi a dona Ângela, que é uma senhorinha de 58 anos. Nem é tão senhorinha, mas ela parece, né? Que é uma senhorinha que mora, né, pra lá de Cotia. E a pergunta que eu fiz pra ela foi, você já ouviu falar de Outubro Rosa? E ela fez, Não chegou pra ela. Não foi atingida minimamente. Entendeu? Não. E eu falei, o que é câncer de mama pra você? Ela, acho que é aquela doença, né, que a gente nem quer olhar. Não se dizia o nome da doença, não se pronunciava a palavra câncer há 20 anos. Isso foi hoje. Isso foi hoje. Então, assim, tem muita coisa pra gente pensar no que a gente tá fazendo, em quem a gente tá atingindo, e é exatamente o que você falou, em como que a gente faz diferente, e aí é muito diferente para esses grupos mais vulneráveis. Eles precisam muito mais da gente. Claro. Sabe? São esses públicos que eu acho que têm capacidade de pressionar gestão pública. Porque são minorias ou públicos minorizados, mas muitas vezes uma dor muito intensa numa minoria faz com que a voz fale muito mais alto. Então, eu realmente acredito que usar essas pessoas para fazer campanha para a classe médica. Eu acho que já existe uma discussão muito aberta no Brasil sobre racismo e, infelizmente, é a nossa realidade e a gente demorou muitos séculos demais para encará-la. Mas agora tem
outras discussões, outras pessoas que são vítimas de preconceito, que eu acho que tem que entrar nesse nosso papo aqui também. E tem que haver campanhas específicas para isso, né? É, quando a gente fala, por exemplo, de câncer metastático, câncer de mama metastático, eu não sei, eu nunca tinha ouvido falar. Se eu tivesse sido diagnosticada com câncer de mama metastático, talvez eu não me sentisse representada pelas campanhas de Outubro Rosa. Porque é sempre, vá procurar, faça o autoexame. Cura, Cura, que é uma palavra que não cabe não cabe nem no repertório de quem está enfrentando um negócio desse. Porque o que você procura, na verdade, é você ter qualidade de vida, é você estar aqui pelo maior tempo possível, se divertindo o máximo possível, vendo as pessoas do seu lado e amando as pessoas do seu lado o maior tempo possível. E quando você sabe que para você isso é mais difícil de ser alcançado, você se sente completamente fora de uma campanha que deveria ser para todos. Então, acho que, sabe, pacientes de câncer de mama metastático, pacientes que não são o trivial, como pacientes trans, ou mesmo mulheres negras, a gente precisa ter um olhar especial, logicamente em outubro, mas no ano inteiro para essas pessoas, né? Eu acho que as campanhas já começam a evoluir, principalmente nessa questão do câncer de mama metastático. Há cerca de uns 8 anos, uma revista feminina muito conhecida me chamou para fazer uma entrevista a respeito do Outubro Rosa, e era essa história, né? Prevenção. Não existe prevenção, existe redução de risco. Vamos começar a dar as palavras certas para as coisas certas, porque é melhor que a gente faça assim. E quando ela veio, eu propus que a gente falasse a respeito de paciente com câncer de mama metastático. E assim, nossa, mas vai assustar as minhas leitoras. Eu falei, não, tem leitora sua que tem câncer de mama metastático, eu tenho certeza. E aí, assim, foi uma coisa da qual eu me orgulhei muito, porque nós encontramos mulheres que estavam ativas, trabalhando, mas a parte triste é que algumas dessas mulheres não deram o seu próprio nome, porque uma vez que elas falem no ambiente de trabalho que elas são uma paciente com câncer de mama metastático, eu tenho pacientes que falam, doutora, minha vida profissional estagnou, eu voltei, mas não me dão projetos. Ou mandam embora. Ou mandam embora. Ou são consideradas, pior ainda, café com leite, né? Assim, essa daqui é café com leite. Ela falou, então, assim, muitas vezes isso é o turning point na vida dessas mulheres para começar uma coisa diferente, para sair daquele emprego, mas nem todas têm essa Para mudar de marido. Essa força. Para mudar de marido é a coisa mais, para mudar a vida é a coisa mais, mais comum de acontecer. No momento mais frágil da sua vida, você ainda tem que pensar em mudar de emprego, começar uma coisa nova que não dependa da avaliação das pessoas sobre você, porque você tem uma doença, né? Ainda mudar de casamento. Gente, não, é muita coisa para um momento só. Esse tipo de coisa ainda está arraigado na sociedade. Então, eu vou dizer uma experiência própria minha, que eu tive um câncer de mama trabalhando num câncer center, fui tratada dentro desse câncer center, não saí com uma placa avisando que eu tinha um câncer de mama, mas todo mundo sabia, eu estava lá fazendo exame, eu me afastei. E eu tive pessoas do meu entorno, não só lá, como fora de lá, médicos que chegaram e falaram assim, olha, não fica contando que você teve câncer de mama. Eu falei, não, eu não estou contando, mas eu também não preciso deixar de contar, é uma coisa da minha história, entendeu? Tem gente que é diabético, tem outro que tem um lúpus, eu tive um câncer de mama, então assim... esse preconceito, ele é arraigado em todos os níveis da nossa sociedade. Eu acho que por isso que acontece de quando a gente tem uma pessoa de projeção, uma artista e tal, que chega e fala, eu tive câncer, como isso é importante, porque isso vai quebrando um pouco de barreiras que estão extremamente construídas em todos os níveis da sociedade, do tipo, você vai fazer isso, você vai se prejudicar. Não conta para as pessoas, não vão te chamar para fazer coisas, não vão te propor projetos e trabalhos. Gente, então, isso acontece. Que coisa triste. Infelizmente, acontece. Pois é, e se acontece com você, doutora Solange,
imagine, com a… Como é o nome da moça que você citou agora? A Que é Com a Leia. Leia. 4 anos para ter um diagnóstico Exato. completo. Gente, assim, eu realmente estou amando essa conversa, ela é riquíssima. A gente sabe que nem todos os ângulos do tema a gente conseguiu debater aqui, abordar nesse nosso podcast, que está, infelizmente, chegando ao fim. Então, eu queria fazer um convite para que o tema do Outubro Rosa não apareça para todos nós somente durante esse mês. A conscientização em saúde tem que ser abordada durante o ano inteiro e, para acessar conteúdos relevantes sobre câncer de mama, que é uma premissa do que a gente conversou aqui durante esse tempo todo, e seguir se empoderando com informações de qualidade, num canal seguro, com credibilidade, esse é o canal do Bem-Estar da Novartis. Lá você vai encontrar temas para sanar as suas dúvidas, te ajudar na sua jornada, com a confiança de encontrar vídeos com especialistas no assunto e não só jogar ali na internet, receber um monte de informação, se apavorar com elas e não saber o que fazer e às vezes até evitar o tratamento por achar que não tem mais solução para o seu caso. Para encerrar, eu queria pedir, tanto para você, Solange, como para você, Luciana, que acompanham pacientes o tempo inteiro, o que vocês gostariam de dizer mais para os seus pacientes, pessoas que procuram vocês, para esses públicos que são vítimas de preconceito, que são minorizados, para as mulheres que têm câncer de mama metastático enfim, também são um público que nem sempre se vê contemplado pelas campanhas de, entre aspas, muitas aspas, prevenção, que não é exatamente o termo que a gente deve usar, acabei de aprender isso e vou guardar para sempre. Qual a mensagem final para essas pessoas que vocês deixariam aqui, por favor? Vai, Ai, Luciana. meu Deus, tá. Bom, Ana, primeiro que delícia de conversa, né? Obrigada por isso. Acho que tão importante a gente poder falar disso. Obrigada, Sô. A primeira vez que eu te ouvi falando como paciente. Então, né, obrigada por isso. E para as pacientes que estão nos ouvindo, eu acho que não tenham medo mesmo da informação de qualidade, né, e que busquem, né, por um suporte que seja multiprofissional. Quanto mais você puder ter nessa sua jornada, né, esse complemento além de um médico parceiro, né, de toda uma equipe que cuide do teu lado emocional, da parte nutricional, da sua parte física, que possa te orientar com relação aos seus direitos, que tem muita informação importante, né. Quanto mais tudo isso estiver presente na tua vida, que você conte também com o apoio de uma ONG, que eu tenho falado cada vez mais, que faz parte também dessa equipe multiprofissional, então com o Oncoguia, menos dolorido vai ser, né, não vai ser fácil, mas pode ser menos dolorido e não precisa ser solitário, né, então ninguém precisa passar pelo diagnóstico de um câncer sozinho, o Oncoguia está aqui para te apoiar. Obrigada de coração, viu, Luciana? Doutora Solange. Bom, eu assino embaixo de tudo que a Luciana falou. Eu acho que o que a gente tem que deixar de mensagem é que nós estamos juntos nessa jornada. E a informação de qualidade, ela é importante, mas o paciente, cada vez mais a paciente, as pessoas, tem que começar a se apropriar da sua voz, né? Então, estamos todos juntos e vamos cada vez mais dar voz aos pacientes. Eu acho que esse é o caminho. Eu só vejo esse caminho para que a gente possa evoluir e progredir cada vez mais. Muito obrigada a vocês. Foi um grande prazer bater esse papo. Eu espero que a gente se encontre de novo para falar mais desse tema e talvez com um horizonte mais novo, menos agressivo, menos preconceituoso, né? De mais informação e informação de qualidade. Obrigada, Luciana. Obrigada, Solange. Boa sorte para vocês. Obrigada, Muito foi uma bom. delícia.